Veja o que foi destaque durante a semana na universidade. A Unisc, por meio do Diretório Acadêmico Falcão B, promoveu a 4ª semana acadêmica do curso de Engenharia Civil. O evento ocorreu dos dias 10 a 14 de setembro. Entre as atividades estavam palestras, visitas técnicas e a primeira competição de pontes de espaguete. Entre os dias 10 e 13 de setembro, foram realizadas atividades da Semana Interna de Prevenção de Acidentes, todas no Bloco 1 da Unisc. Faziam parte da programação as palestras Administração do Tempo e do Estresse, Cultura Biocêntrica, o Estresse em Favor da Vida e Segurança no Trânsito. No dia 11 de setembro, o curso de Medicina da Unisc realizou a assinatura de convênio com o Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. O 4º Simpósio de Contabilidade do Vale do Rio Pardo ocorreu nos dias 11 e 12 de setembro. Diversas palestras fizeram parte do evento, que foi realizado no Anfiteatro do Bloco 18 da Universidade. De 11 a 14 de setembro, a Unisc realizou o 3º Congresso do curso de Secretariado Executivo. Entre as atividades propostas estavam palestras e um jantar em comemoração ao Dia do Secretário. A série Pesquisa na Unisc apresenta hoje um grupo que investiga o constitucionalismo contemporâneo. Entenda como o grupo de pesquisa produz conhecimentos que podem ser aplicados no cotidiano dos advogados. O Grupo de Pesquisa Constitucionalismo Contemporâneo já está em atividade há 10 anos. Seus integrantes são alunos da graduação, do mestrado, advogados, professores da Unisc e de outras universidades e até de uma instituição de Portugal. Mas o que é constitucionalismo contemporâneo? Segundo o professor coordenador do grupo, Jorge Renato dos Reis, é a forma como se interpreta a Constituição Federal nos dias de hoje, isto é, na contemporaneidade. Ou seja, é aplicar, deixar de ser a Constituição o bicho-papão, aquilo que ninguém conhece, e conseguir trazê-la para o dia a dia do cidadão. Dentro da temática do constitucionalismo contemporâneo, que é bastante ampla, o grupo de pesquisa trabalha com 2 linhas: o direito de autor dentro do constitucionalismo contemporâneo e as inter-relações entre o público e o privado. Poderíamos dizer que o direito de autor no constitucionalismo contemporâneo está inserido dentro dessa área maior, que são essas inter-relações. Conforme o professor Jorge Renato, na antiga forma de organização social, quando imperava o sistema liberal, baseado nos direitos individuais, existia uma divisão estanque entre o que é público e o que é privado. Regulando o público, que são as relações do Estado com o indivíduo, nós tínhamos a Constituição Federal. Regulando o privado, que são as relações entre os particulares, entre os indivíduos, nós tínhamos o Código Civil, que era denominado como a Constituição das Relações Privadas. Isso nos dias de hoje não existe mais, não dessa maneira. Há uma inter-relação, eles se cruzam, né? O Estado intervém nas relações pessoais e o privado adentra as relações do público, que nós chamamos de privatização do direito público ou publicização do direito privado. Essas e outras mudanças são objeto de estudo do grupo. Então, dentro desse contexto, dessas relações interpenetradas, o grupo busca pensar essas relações e estudá-las pormenorizadamente, como, por exemplo, a constitucionalização do direito privado, que é quando o Estado vem regular as relações de família, por exemplo, vem regular os contratos particulares. Anteriormente, era regulado somente pelo Código Civil, e agora vem a construção de normas e que o juiz não mais está restrito à letra da lei e pode buscar lá no princípio constitucional o seu fundamento para a sentença. Esse é o fundamento do nosso grupo. Um dos principais focos de estudo é o direito de autor no constitucionalismo contemporâneo. O direito de autor no constitucionalismo contemporâneo busca estudar essas relações do autor do livro, do autor da música, enfim, de toda a obra artística, na sua relação com o público a quem ele escreve. Por quê? Até agora, a nossa legislação sempre foi muito protetiva do autor. E isso, de alguma maneira, encareceu a obra. Por isso que o livro é caro, por isso que o CD é caro. Uma das principais metas com o trabalho do grupo de estudos é fazer com que houvesse que os princípios, que os direitos fundamentais, a cultura, a educação e a informação
fosse efetivamente respeitado, com esse maior acesso da população a estas obras. Coisa que, quando o preço é muito alto, de alguma maneira está impedido. Quando nós falamos em socializar a informação, não quer dizer desproteger o autor, mas justamente buscar o equilíbrio dessas relações. O grupo publicou 2 livros dentro das 2 linhas de pesquisa com que trabalha: o direito de autor, dentro do constitucionalismo contemporâneo, e as inter-relações entre o público e o privado. As publicações são resultado das reflexões que o grupo tem feito ao longo de seus 10 anos de trabalho. Apesar de o grupo não ter nenhuma atividade prática, a pesquisa desenvolvida tem um reflexo imediato na extensão. Porque aquilo que é debatido nas nossas discussões é posto em prática nos tribunais logo depois, porque vai ser objeto da petição, vai ser objeto da contestação, ou seja, vai ser objeto de alguma peça processual de algum processo. Prova viva disso é Eduardo Pires, que, quando acadêmico da universidade, tanto na graduação quanto no mestrado, fez parte do grupo. E hoje, no exercício da profissão de advogado, continua participando das discussões e ainda põe em prática todos os conhecimentos adquiridos como membro do grupo de pesquisa. Advogo, também na área de direito autoral, ou seja, utilizo os ensinamentos, as discussões que a gente teve e tem no grupo de estudos hoje na prática. Eduardo Pires salienta que é um erro achar que o grupo de estudos não tem aplicação prática, por ser um ambiente de discussão e reflexão. Muita gente acha que o grupo de estudos, por ser uma questão, discussões muito teóricas, que não tem uma aplicação prática, certo? Mas isso não é compatível, na verdade, com o que as pessoas pensam, porque eu utilizo praticamente tudo que eu estudo no grupo de estudos, utilizo hoje na prática jurídica, tá? E como fundamento das minhas petições, como argumentação nas audiências, então eu aplico diretamente, né? Então tudo que a gente estuda na teoria eu aplico hoje na prática. Augusto Rostirola, acadêmico da graduação e integrante do grupo, explica como a participação no grupo de pesquisa pode ser complementar aos conhecimentos obtidos na sala de aula. A relação que se tem com a academia mesmo, de modo geral, tu tem um contato muito mais próximo, os professores não é só aquilo que tem na sala de aula, o professor tem uma proximidade, por exemplo, nós estamos aqui com os professores, tudo. E é importante que tu tenha umas leituras a mais, e por exemplo, nesse caso é um outro assunto que tu não vai ver na faculdade. E é interessante, tu aprende a ler e a escrever sobre o assunto, que muitas vezes não é com tanta intensidade que acontece no próprio curso, se seguir só a grade curricular. Confira agora a dica cultural desta semana. A minha dica cultural da semana é o filme Justiça para Todos, de 79, com Al Pacino, que faz o papel de um advogado que tem os ideais bem rígidos quanto à sinceridade dos clientes dele com ele. E ele foi preso por desacato à autoridade contra um juiz. E no meio do filme vai se desenrolando a história e junto com os problemas no trabalho tem os problemas pessoais. E daí é isso aí, é muito legal o filme. E essa é a minha dica cultural da semana. A seguir, você confere uma entrevista com o jornalista e escritor Celito de Grande, autor do livro Caso Kliman, a história de uma tragédia. Nós já voltamos.